Bom dia pra você, bom dia. O tempo não para, são os primeiros acordes, a bateria, dando entrada aqui a música, versão com o Cazuza, mas o tempo não para mesmo, a gente precisa começar o programa. Então a gente vai começar o Tá na Pauta a partir de agora, aqui pelo rádio 560M, pelo rádio também 79.9 no FM, disponíveis estamos nas redes sociais, em @Rede Tua Rádio. Prontinho, você sabe, né? Quartou e nas quartas-feiras quem chega é ele, Délcio Agliardi, professor, escritor. Oi, Délcio, bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Quartou, um dia lindo. O sol voltou, Beverly. Nós achávamos que ele tinha esquecido de todos nós e ele voltou. Está aí. Hoje ele está com uma carinha assim, meio de ainda. Borocochô. A nossa torcida é porque ao longo do dia ele seja mais forte, mais intenso. E É, para os próximos dias também é o nosso desejo. Um ótimo dia para todos nós. Estamos aí, vamos conversar. Eu acho que a pauta está muito interessante para o dia de hoje. muito. Aliás, Délcio, motivada também pelo tempo que a gente está vivendo, com muitas coisas que acontecem, mas elas são, às vezes, Délcio, às vezes sim, né? Mas na grande maioria, que eu quero dizer isso, repercussões de um extrato social, né? Repercussões de um extrato social. E é disso que a gente está falando. Para quem ficou pensando, mas qual é a pauta de hoje? A gente vai falar sobre fraquezas, mas também forças, são as fragilidades. Mas ao mesmo tempo tem forças do ser humano, aquilo que nos torna frágil, mas ao mesmo tempo também nos torna fortes. É impressionante, né? Parece uma incoerência, mas é a dualidade da vida, né? Assim como tem que ter a noite para que haja um dia, tem que ter o sol para que haja a lua, tem que ter, enfim, as polaridades, não bipolaridades, as polaridades, também é assim na própria condição do ser humano, da existência humana. Delcio, já quero convidar os ouvintes para quem quiser participar, que venha pelo WhatsApp 999530616. Tem o telefone fixo 3220-9400, né, para quem quiser participar. E de sobremaneira, Delcio, aproveitar o ensejo, também não tinha falado antes, mas hoje lamentar, né? Lamentar o falecimento de uma pessoa muito querida, que eu sei que tu também conhecia, Delcio, porque foi professora na Universidade de Caxias do Sul, se aposentou, né? Que é a professora Regina Dalbó. Ela era da área da história, querida da professora Regina, ela estava hospitalizada já há alguns dias, algum tempinho, e ela veio a falecer, né, agora, tá? Vai ser enterrada hoje já. E a gente fica triste, né? Mas de qualquer forma, ao mesmo tempo também honrar uma vida, honrar a história, honrar a memória da queridíssima professora Regina Dalbó. Nosso sentimento a toda a família, muita força, muita luz nesse momento, e ela fica no coração de muita gente. A obra dela é muito gigante, muito extensa, e certamente a contribuição dela foi de calibre, foi uma contribuição importante para o tempo que ela esteve entre nós. E os teólogos dizem que a morte é quando a gente deixa de estar entre nós para estar dentro de nós. Certamente a Regina ficará dentro de seus familiares, dentro das pessoas que ela educou e daquilo que ela produziu com qualidade, inclusive acadêmica e social, para tudo isso. Que ela Verdade. descanse em paz. Amém, amém. E que esteja acolhida, né, por Nossa Senhora. Eu sempre gosto, Delcio, eu sei que cada pessoa deve fazer, eu também sei, é uma palavra forte, né, porque de fato eu imagino que as pessoas formem imagens ou ideias sobre alguns momentos que a gente não tem conhecimento, que são mistérios, sobre a morte, né, sobre o coma, sobre como enfrentar um momento difícil. Então, para mim, a imagem sobre a questão, né, da morte, eu sempre penso que as pessoas, quando falecem, Delcio, elas são acolhidas, né? Primeiramente pelas suas famílias. Eu tenho essa ideia na minha cabeça, assim, sabe? Me dá um confortinho pensar que seus antepassados, aqueles que a gente gosta muito, vêm, aparecem para acolher, né? Para ser aquele ponto de reconhecimento. E no segundo momento, os anjos, os querubins, os serafins, eu gosto de pensar nisso, sabe? Vêm e nos conduzem
para próximo de Deus, Nossa Senhora, faz a mediação. Eu gosto dessa imagem porque ela me traz conforto, então que ela esteja bem acolhida para aquilo que vem depois. A gente não sabe, a gente imagina, né? Mas eu tenho certeza que será algo muito, muito bom, muito pacífico, tenho certeza. E de qualquer forma, Delcio, só para mencionar, porque eu sei que tem uma legião de amigos, de conhecidos pelo rádio, para quem quiser render as últimas homenagens à professora Regina Dalbó, ela vai ser velada, está sendo velada nas Capelas São Francisco, na Sala A. O sepultamento está previsto para hoje, às 16h30, no cemitério Nossa Senhora de Lourdes. Tens imagens também para momentos assim, Delcio, já que vamos falar de fragilidades e forças? Eu penso que a morte nos coloca diante desse binômio do forte, daquilo que é forte em nós, a fé, a coragem, a capacidade de entender que somos finitos biologicamente, espiritualmente não. A nossa ação espiritual permanece, se prolonga na vida das novas gerações. Mas somos frágeis, sim. Por muitas vezes nos desesperamos com a partida de um ente querido, e é justo que nos desesperemos, sobretudo diante de um acontecimento que muitas vezes não é compreendido por todos nós, mas que possamos sempre, na despedida de alguém que amamos, que queremos bem, que possamos buscar força naquilo que nós chamamos de espiritual, da nossa fé, na nossa capacidade de entender essa finitude humana. Eu costumo dizer que ainda bem que é assim, senão o ser humano seria absolutamente algo assim fora de qualquer cogitação, se não tivéssemos a noção da finitude. Porque nascer significa estar entre, e morrer, por mais que a gente deixe de estar entre, nós podemos honrar a obra que foi construída. Ser frágil na hora da partida de alguém é do humano, mas ser forte também carrega esse sentido. Aqui nós seríamos os dois lados da mesma moeda. Nascemos e por isso nos tornamos presença, mas morrer não deixa de... a morte não nos afasta da presença, porque ela se torna memória, e por isso que nós precisamos honrar muito a memória dos nossos antepassados, honrar os nossos bisavós, nossos tetravós, aqueles que nos constituíram ao longo da nossa existência. Tem uma dimensão antropológica? Evidentemente que tem. Uma dimensão histórica? Claro que sim, mas também uma dimensão espiritual. E é isso que nos constitui. A ética do bem viver implica necessariamente estar entre, porque nela a gente convive. E quem convive, Beverly ouvintes, deixa muitas marcas, não é mesmo? Quantas marcas a Beverly deixa em seus ouvintes, em suas famílias. E quando a gente partir, essas marcas ficarão. Ainda bem que é assim. Essas marcas vão constituindo a nossa história, o nosso processo. É um processo criador que fica. Eu gosto muito de Hannah Arendt, que ela diz assim, a natalidade corresponde à ideia de estar entre as pessoas. E é entre essas pessoas que nós constituímos a nossa história, que será depois apreciada por outros. Por isso que a gente não tem tempo a perder, no sentido de construir uma história que ganhe força, que ganhe vitalidade. Nós acabamos de falar de uma pessoa que parte, a Regina, e ela deixou uma história. E essa história poderá ser apreciada por muitos que ficam. Portanto, a vida dela continua na nossa vida, não é mesmo? Certamente, certamente. Sempre fica um pouquinho, né? De quem parte, fica naqueles que perseveram, que estão aqui. Delcio, até não é sobre necessariamente a questão do falecimento, né? Que eu tinha pensado quando cogitei a ideia de a gente falar sobre forças e fragilidade, mas tem a ver também, sim, com ficar doente, né, Delcio? Esse final de semana eu acabei me deparando com algumas situações, assim, de pessoas... Eu estava num plantão médico, ponto, é isso, né? Para deixar claro. E nesses lugares, Delcio, se a gente ficar um pouquinho e se colocar a observar,
sem mais julgamentos, mas se colocar a observar, contemplar o que acontece nesses ecossistemas é muito interessante, porque você vê as expressões de todas as fases da vida. Tem criança, tem gente madura, tem gente adulta, tem gente jovem, né? E como a gente se fragiliza quando está dodói, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, bichinho, qualquer ser vivo, não importa. Quando fica dodói, a gente fica frágil. E é engraçado porque, às vezes, do ladinho tem alguém, talvez numa idade muito semelhante, que não está doente. Como muda, né? A expressão facial, o jeito que o corpo se coloca, né? Porque o corpo manifesta, as reações, o quanto a gente, de uma hora para outra, Délcio, fica humilde. É impressionante quanto a doença e a dor nos fazem, assim, na hora, humildes. É impressionante, né? Não quero dizer que as pessoas que não estão doentes não são, não é isso. Mas há um fenômeno, sim, que cai sobre qualquer ser vivo, que ao adoecer, ao se sentir mais frágil, a pessoa, ela parece que ela percebe o quanto ela precisa do outro, o quanto não adianta ficar brigando, não adianta algumas coisas. Então, é muito interessante esse fenômeno e a partir disso eu fiquei observando, né? A gente tem força e ao mesmo tempo tem uma fragilidade, assim, que... Qual é a linha que divide tudo isso, né, Delcio? Qual é a linha? A dor, como uma das fragilidades humanas, ela se insere perfeitamente nesse diálogo que estamos traçando aqui para poder pensar nossa própria condição humana. Você já conhece a minha tese, nós morreremos porque estamos vivos e não porque estaremos velhos. Essa dimensão coloca outra perspectiva para a nossa existência. E ao colocar a outra perspectiva da nossa existência, não apenas como finitude, mas como estar vivo e construir, por exemplo, o bem comum, construir um pertencimento saudável para todos nós. E eu tenho percebido uma coisa muito comum, como as pessoas no momento de dor descobrem, entre pessoas que estavam distantes de si, de que elas não estavam tão distantes assim. Talvez até fisicamente sim, mas que espiritualmente estavam muito próximas. Geralmente, uma situação grave de vida, de vulnerabilidade, doença, ela fica gravada quando você não tem a possibilidade de ter alguém por perto, de uma presença do outro por perto. As ciências humanas falam tanto disso. Quanto uma pessoa hospitalizada se recupera mais facilmente se ela tem uma rede de apoio que reza por ela, que manda flores, que manda bilhete, que se importa por ela. Há uma série de estudos, inclusive da Universidade da Paz, realizados esses estudos por médicos e por filósofos, que colocam a importância de uma rede de apoio quando a gente está mais fragilizados. E nós estamos vivendo uma era de muita fragilidade humana. Vamos pensar assim, os milhões de pessoas que são refugiadas hoje, por conta das condições de clima e por conta das guerras. As pessoas que se refugiam em outros países por questões políticas, de perseguição políticas. Essa fragilidade, assim, a marca do início do século XXI, terá que ser encarada por todos nós por uma coisa que historicamente nós conhecemos que tem uma força infinita, que é a fraternidade. Há uma Uhum. possibilidade de enfrentar a vulnerabilidade como fraqueza dos humanos, que se dá por esse conjunto de acontecimentos que eu acabei de citar, é a fraternidade. E a fraternidade é o sentimento de pertença, de cuidado, de bem comum e de uma coisa que eu tenho falado reiteradamente, da interdependência. As enchentes lá distantes da minha casa afetam a minha casa. Um acontecimento lá do outro lado do mundo afeta a minha vida aqui, porque cada vez mais vivemos a interdependência. Costumo dizer que depois de um dia de trabalho, eu só tenho que abraçar o padeiro porque me vende um pão, porque eu não teria condição de fazê-lo ao longo do dia, dadas as minhas condições de vida e de trabalho. Portanto, ao adquirir um pão na padaria Beverly Hills, eu não estou apenas comprando um pão, eu estou saciando a minha fome a partir de uma teia de interdependente. E vamos pegar um pouquinho mais longe? Para esse padeiro fazer esse pão, ele precisou de quê? De insumos. Quem produziu os insumos? Foi o produtor lá longe que produziu o trigo, o fornecedor do fermento,
da rede de água da minha cidade, afinal não se faz pão sem água, só para dar a noção da interdependência que afeta a minha vida, a tua, a nossa, no século XXI. Meus pais e meus avós, por uma outra relação de trabalho, tinham a condição de fabricar seu pão. Eu não tenho. Em que pese que num final de semana, em que pese que num momento de feriado, de tempo livre, eu consiga fazer um pão. Mas no dia a dia, não. Portanto, vou me render aqui ao padeiro como uma expressão de análise sobre essa interdependência que é a sociedade. A minha fragilidade está onde? Eu preciso do outro. Aonde está a minha força? Se o outro está disponível para mim. Muito interessante isso que se fala, né, Délcio, porque se a gente parar para analisar mais profundamente, porque a gente sabe que precisa do outro, todo mundo sabe, mas quando que isso é um checkmate? Em alguns momentos nevrálgicos, né? No dia a dia a gente talvez não tem, não sei se a gente tem essa maturidade, Délcio, de olhar. É como esses dias atrás a gente fez uma entrevista aqui com um especialista em São Francisco de Assis, o Frei Aldir Croccoli, e ele trouxe tantos elementos sobre essa questão de como o São Francisco olhava, né, a natureza, o outro. O outro podia ser qualquer coisa, né? Podia ser a árvore, podia ser uma pessoa, podia ser uma planta, podia ser uma pedra, né? O outro. E ele olhava com este olhar, o olhar de agradecimento, o olhar de interdependência, que era tão maduro para a ocasião que ainda hoje, olha quanto tempo, estamos falando de 1200, estamos em 2024 e a gente ainda não consegue entender a profundidade disso, Delcio, de conseguir comer um pão que alguém fez e ao comer, não só agradecer tudo que está dentro do pão, mas todos os toques vivos que tiveram para que aquilo chegasse até nós, que é mais ou menos isso que você está falando. Mais ou menos, né? Eu tive o privilégio de estudar a vida e obra de São Francisco lá nos idos da década de 80, no século passado, portanto. Eu acho a obra dele tão presente, tão atual. E eu diria, assim, junto com São Francisco de Assis, tantas pessoas, gaúchos, vamos trazer aqui Lutzenberg. Parece que agora a gente voltou a olhar para a obra dele, né? Tão pertinho de casa, porque Lutzenberg, assim como São Francisco de Assis, em outra época histórica, foram capazes de perceber essa vida interdependente, de como a nossa biologia, do nascer ao morrer, ela é atravessada pela necessidade do cuidado do meio ambiente, do pertencimento. O problema é que a nossa arrogância colocou o ser humano fora desse. Nós não nos sentimos pertencentes ao meio ambiente. Nos parece que um crime ambiental ele é mais forte do que um crime contra a vida humana, quando, na verdade, a morte de um humano é também um crime ambiental, quando produzido por forças e por violências. Este é o ponto que precisa olhar. Um dos meus livros trata da questão do quintal como um lugar da interdependência. E qual é o quintal? O quintal não é propriamente um gramado nos fundos da nossa casa. O quintal é o rio que passa na frente ou atrás da nossa casa, é a floresta que precisa ser cuidada e preservada, os mananciais todos, mas o quintal também tem a vida humana. E eu sempre vejo o quintal, Beverly, a imagem que me passa do quintal é de uma criança brincando, tendo no seu entorno os avós, os pais, com sua cuia de chimarrão, assim, para usar uma expressão do gauchês, que no amargo do chimarrão nós cultivamos a hospitalidade. Veja, não é chato tomar chimarrão sozinho? E não é gostoso tomar chimarrão com outro? Quando eu servo um chimarrão com a presença do outro, eu tenho a sensação, metaforicamente falando, de que esse chimarrão é mais gostoso de ser servido. Eu tenho a sensação de que a mão do outro dá sequência, assim, àquilo que nós chamamos de roda de amizade, de roda de pertencimento. Mas isso tem uma ancestralidade. Os povos originários fizeram isso, não só com a bebida, fizeram isso com as danças, com a comida, com as festas. Diante da emergência climática, a gente teve tantos cancelamentos de festas. Obviamente que nós não ficamos felizes com o cancelamento.
porque a festa é alegria, é devaneio, é encontro, é pertencimento. Lá é o quintal, de onde nós podemos celebrar as amizades, o bem comum e o pertencimento. E tudo isso não tem preço. É impossível atribuir valor a isso que nós estamos falando, valor monetário neste caso. Uhum, nossa, perfeito. Delcio, olha que recado lindo que chegou para ti. Andréia Vargas de Lima. Ela escreve no WhatsApp aqui da rádio dizendo: Sou natural de Caxias do Sul, atualmente eu moro em João Pessoa já há 7 anos, mas eu quero dizer de coração pro Delcio Agliardi que ele deixou marcas em minha vida. Foi através dele que eu trabalhei por 9 anos na Associação Criança Feliz, que também foi uma instituição maravilhosa e que deixou marcas também na minha vida. Através dela conheci muitas outras pessoas. Interessante esse gesto, né? Saber que a gente provoca, ecoa no coração de alguém para além dos feitos, Delcio. O rádio nos aproxima, nós já sabemos disso, nos aproxima da Andréia, de tanta gente. E como a gente deixa a marca nos outros, os outros deixam marcas na gente. Eu lembro de todos os gestos meigos e carinhosos da Andréia junto às crianças. O abraço acolhedor, o passeio dela de mãos dadas com as crianças no quintal, olhar cuidadoso e atento na escrita. A Andréia, durante muito tempo, acolheu cartas escritas por crianças, por padrinhos de crianças. Ela se colocava em fraternidade e comunhão com as pessoas que ela vivia. E talvez por isso que ela estudou recursos humanos, por isso que ela olhou para a psicologia do desenvolvimento humano e para algo que, para mim, hoje tem um valor imensurável, que são as competências socioemocionais para trabalhar nas organizações. Qualquer tamanho e qualquer natureza de organização passa pela necessidade de termos alguém em recursos humanos, em administração, que olhem para nós. É por isso que tem uma força tão grande esses vínculos sociais e comunitários que as pessoas oferecem para as gerações que estão chegando. A Andréia foi e é uma cuidadora, agora como mãe mais ainda, destas relações que se dão com as novas gerações. Que desafio nosso, não é mesmo, Beverly? Nós adultos, preparar, cuidar do mundo para que as novas gerações possam usufruir dessa casa comum que é o quintal, para que ela seja mais forte, mais potente, mais acolhedora. E isso passa pela criatividade, passa pela imaginação, mas passa também por ter pessoas disponíveis para isso. Nenhuma boa história de vida se constitui sem que a pessoa esteja disponível. Muito interessante. Delcio, a Martita Angeletti, que a gente conhece, né? Queridona da Martita. Eu chamo ela de Martita, né? A Marta Angeletti, ela diz o seguinte: gente, me emociona ouvir vocês sobre essa questão das imagens que se faz, né? Dos nossos entes, de como são esses momentos que são ditos, entre aspas, mistérios, né? E ela menciona: eu sinto que os que partem para a vida eterna ficam sempre dentro de nós. Nossos progenitores deixam muito dentro de cada um, né? Dos filhos, diz a Martita. A Ana Célia, do centro, também manda um abraço. Ela fez uma foto, ela está em Santa Catarina agora, e tem uma imagem linda, assim, do mar, o solzinho. Ela mandou a foto. Gente, estou mandando o sol daqui, direto para vocês aí. E também mandou outras coisinhas com a frase fé e paciência como bandeiras para o dia de hoje. A Beatriz também está acompanhando o programa. E a Teca diz, buenas, falando em escrita, aqui, nesse guichê, comigo mesmo. O Delcio dá uma aula cada vez que fala. Um beijo, Delcio, diz ela. Um beijo para a ti, Teca, para todos os nossos ouvintes. Vocês nos colocam em conexão com aquilo que tem de mais precioso no humano, que é olhar para todas essas condições, essas possibilidades de escrever, de falar, de narrar. A fotografia que nos chega através da câmera digital de uma das nossas ouvintes nos conecta com a quentura dela, com a sensibilidade de olhar o mar. Aliás, talvez a gente precise redescobrir como se olha para o mar, como se olha para a lua, como se olha para o sol, porque somente quem consegue ter a sensibilidade de olhar o mar consegue olhar o seu interior. Quem consegue parar para apreciar o luar da lua
consegue olhar para o seu interior. E essa dimensão é um pouco aquilo que a gente tem empregado. Talvez aqui, né, Beverly, a gente possa dizer assim, é uma pedagogia socioambiental que nós estamos propondo, que ela passa pelo cuidado, pela sensibilidade humana. Os grandes autores, não é mesmo, Marta, sempre poetizaram a vida e a morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu leio Érico Veríssimo, eu olho desta forma. Eu leio Guimarães Rosa, a Teca deve ser a grande leitora de Guimarães Rosa. Eu penso assim, no que ele diz, assim, nasceu um menino, o mundo voltou a ser mundo, tornou a nascer. E quando a morte acontece, mesmo que seja através de uma violência, essa marca humana permanece. Muitas vezes a marca humana permanece pela dor, pelo sofrimento. E essa dimensão é um tanto mais destrutiva. Por isso que a gente não pode ser tão românticos no início do século XXI, porque os nossos desafios me parece que não são nada românticos. Eles precisarão ser enfrentados a partir de uma ótica outra, de uma epistemologia outra, de um cuidado outro. Eu não me sinto, Beverly, preparado para isso, confesso. E talvez uma parte dos nossos ouvintes também vão dizer da mesma forma que eu. Precisamos nos preparar para os desafios que vieram muito fortes, muito intensos, no campo da ética, da política, como educar as novas gerações, como educar a geração Z e Y que chegou e que nos apresenta um outro jeito de olhar para o mundo, a partir de um outro tempo, de um outro espaço e de outras lentes que eu, que nasci no século passado, não tenho condição de compreender e assimilar tão rapidamente essa transformação. 11h36. Delcio, eu vou fazer um intervalo só para mencionar aqui, não deixar ele sem a informação. O querido do amigo aqui da programação também, o Lídio Troiano, do bairro Desvio Risso, mandou um alôzinho para a gente lá na live no Facebook, que estamos transmitindo, dizendo: oi, gente, bom dia. Uma ótima quarta-feira de paz e bem a todos. Com esse recadinho, Delcio, eu vou te propor que a gente vá para o intervalo. Na sequência, a gente já volta para falar também sobre um outro aspecto dessa questão da fragilidade versus força do ser humano, que é o processo também de envelhecer. Eu falei sobre a questão da dor, da doença, porque foi uma questão de olhar. Mas, Delcio, quando a gente vai envelhecendo também, tem coisas que se a gente olhar por uma perspectiva, é uma bênção. Por exemplo, as limitações físicas. A gente volta já já. Vou deixar o Delcio aqui tomando uma aguinha, vou fazer um intervalo e na sequência a gente volta com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A gente sabe que investir é importante, ainda mais quando é na saúde da empresa, né? E o que faz toda a diferença é ter um plano que você pode chamar de parceiro, como a Unimed. A empresa que tem Unimed tem sempre mais bem-estar. Afinal, são mais de 1.200 médicos, um complexo hospitalar que une modernidade e inovação, sendo reconhecido nacionalmente, e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano. 54-3220-2030. 11h36. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 16 graus. As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de vidas, destruindo lares e sonhos. Os Freis Capuchinhos estão liderando uma campanha de auxílio às vítimas. Precisamos da sua ajuda. Contribua através do pixsos@alsb.org.br. Nome Freis, Ajuda Humanitária RS, Associação Literária São Boaventura. Vamos juntos oferecer alívio e esperança para aqueles que mais precisam. Ajude a reconstruir vidas. Mais informações @capuchinhosrs. Apoio Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio.
Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na Festa em Honra Santo Antônio, em Loreto, Segunda Légua, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Celso Ciconeto. 12h30, almoço com sopa de anholine, leço, creme, maionese, salada verde, risoto, churrasco, galeto, salsichão, pão, vinho, refrigerante e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos esgotados. Haverá ponto de coleta de doações. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Orquídea, agora com o biscoito que virá 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Círculo Saúde, 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Cada fio de uma peça é uma conversa sobre dar acolhimento e no fim o que interessa é o outro estar bem por inteiro. Caxias quer te ver sorrir, a estação da boa ação, onde você pode cobrir alguém do frio por coração. Campanha do Agasalho, de 11 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Mais Nova e tua Rádio São Francisco. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, 11h40, o tempo passa, o programa segue aqui ao vivo com você, esse é o Tá na Pauta aqui dentro do Temática, espaço de conversação diário, todos os dias, convidados diferentes, cada um com uma pegada, né, um olhar, uma perspectiva sobre o seu fazer, o seu jeito de olhar e, claro, pessoas com relevância na comunidade, na sua atividade, né, no seu fazer. Hoje, então, é um dia em que conversamos com o Délcio Agliardi. Ele é professor, é escritor, só para sintetizar, né? Só para sintetizar. Nós estamos ao vivo, também em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. E o oferecimento do programa é para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, Respeito, Segurança e Dignidade, Sicredi, alerta de segurança Sicredi, fique atento ao golpe da falsa central, Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país, e Prolar, administração e gestão de condomínios é na Prolar. Délcio voltou, já botei a telinha bonitinha, já consegui colocar um curativo aqui dentro na minha bochecha, Délcio. Eu estava aqui me mexendo com a língua, eu fiz um procedimento dentário, Délcio, estou cheio de pontinhos e os pontinhos ficam cutucando na bochecha. Que coisa impressionante. Olha só, a fragilidade e a força, né? Uma coisa de nada, que é um pontinho, ou seja, um corpo estranho, que a gente não conhece, na boca faz a gente ficar totalmente perdido. A gente falava sobre a questão da doença, sobre o quanto a gente fica humilde com dor, né? Coisas impressionantes. E é verdade, é assim mesmo, né, Délcio? A tua voz chega para nós super bem, mas eu fico imaginando o teu desconforto com esse pontinho aqui. Ele te cutuca o tempo todo, lembrando de que ali tem um procedimento, né? Não, nem fale, é boca dura, mas tá tudo certo. São coisas que a gente passa e tá tudo certo, né? Mas é isso, faz a gente lembrar. Délcio, eu acabei fechando ali na saída do programa, do intervalo para o retorno, eu não queria deixar passar batido. Uma outra observação que para mim é muito relevante, Délcio, que tem a ver com o processo de envelhecimento. A gente já fez 1000 abordagens sobre ele, eu sei que é um tema que tu gosta bastante também, se dedica a estudar essa questão. Mas tem uma coisa, Délcio, que eu nunca tinha parado para pensar, e agora, nesse ano que eu estou olhando
para essa questão, por essa perspectiva, que é a bênção divina, que é a limitação física no processo. Delcio, é uma preparação. A gente falou da morte, né? Morte faz parte da vida. A gente não deveria ter medo de morrer, a gente deveria ter medo de ter vivido mal, né? Isso sim deveria ser nosso medo. Mas a limitação, a gente vai ficando surdinho, vai ficando ceguinho, vai ficando com menos velocidade, o corpo vai encurvando. Por quê? Porque olha a benevolência divina. Estamos nos preparando para não precisar mais do nosso corpo. A velhice, já foi dito por tantos pesquisadores, ela representa um ganho social, ela representa um ganho cultural para todos nós. Bem-vinda à velhice, que bom que nós temos mais e mais gente todos os dias completando 60 anos de idade. Beverly, 10 mil pessoas por dia no mundo completam 60 anos de idade. E eu estou pegando aqui apenas uma questão que é o corte etário dos 60 anos para sinalizar a entrada naquilo que se chamou a entrada da pessoa na fase da vida que pode ser lida como idosa, como do velho. Eu não tenho problema nenhum de falar disso, porque não é preconceito, mas estou olhando esse declínio biológico nesse sentido. Depois nós temos uma outra realidade, a moda brasileira, que precisamos olhar, que são os muito velhos. O universo de pessoas com 80 anos de idade ou mais, chegando a quase 1.500 pessoas que são pessoas centenárias no estado do Rio Grande do Sul, apenas para ter uma referência numérica, métrica, daquilo que é a revolução demográfica do país e que nos atinge em cheio. E quando nós falamos do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de um território, mas essa pessoa centenária mora no nosso bairro e na nossa cidade, não é tão longe assim o locus privilegiado dele viver ou dela viver. Penso, portanto, que precisamos de políticas públicas, precisamos de uma nova sintonia. Eu converso todos os dias com muitas pessoas que estão muito velhas, os de 80 anos ou mais. E uma coisa que eu escuto com muita recorrência é de que elas ainda não se veem preparadas para enfrentar essas fragilidades que são próprias do declínio biológico. Baixa visão, redução, pelo menos, da visão, a perda da força física, enfim. Os mais astutos estão repondo essas perdas e fragilidades através do estudo, através da convivência humana, estão repondo isso com um processo mais intenso de aprendizagem neurocerebral. Que bom que o cérebro não para de aprender e produzir interessantes sinapses. Eu escuto deles muitas vezes, nossa, eu vi que o processo de esquecimento se avolumou, e eu digo, ainda bem, é importante que a gente tenha isso, porque a saúde mental passa por esse processo de esquecimento. E vamos construindo outros registros de memória. Se não mais a memória cognitiva, vamos passando por outros registros. Eu trago aqui apenas 2 exemplos, né? A importância dessas pessoas terem uma atividade física, a importância dessas pessoas terem amizades. As pesquisas que as academias vêm realizando, vou trazer aqui 2 exemplos. A pesquisa de Veranópolis, que se autodeclara uma cidade longeva ou da longevidade, e a pesquisa que eu tive o prazer de coordenar junto com a professora Vânia Herédia na cidade de Gramado, elas trazem exatamente alguns pontos em comum. Ficar com idade avançada pressupõe em valorizar as amizades, a ter uma rotina, algo que a gente possa se ocupar, trabalho voluntário, trabalho comunitário, encontro de amigos, de viagens. Beverly, eu estou participando como comissão científica de um evento que vai acontecer na Vila Real, mais ao norte de Portugal, em outubro. Serão 4 dias de um seminário internacional sobre envelhecimento, vida ativa, cultura e turismo. É um grande guarda-chuva
que esse evento oferece para poder pensar a ciência, a tecnologia, a nossa vida no século XXI. E uma questão bem básica entre os pesquisadores é de que a nossa vida ativa depende muito de um comportamento, de uma atitude que não passa que temos, mas passa pela capacidade de olhar o mundo a partir de um projeto de vida que seja criador e que não esteja pautada no queixume. Não dá para ficar velho, Beverly, ter 80 anos e ficar reclamando da vida. Se você completou 18 anos ou 80 anos, comemora. Faz festa com os amigos, compra uma torta, toma um espumante. Aliás, não deixa para tomar o espumante amanhã, toma hoje. A vida é hoje, a vida é presente. E entre esses pesquisadores tem uma série de pontinhos que precisam ser considerados. Né? E mesmo que você tenha limitações físicas, elas não impedem de você ter amigos, de você ter uma espiritualidade, não impedem de você aprender com as tecnologias digitais. Meu pai, um senhor de quase 80 anos, me mandou no final de semana uma fotografia que ele capturou, Beverly, de um pé de mamão. Imagine um pé de mamão que ele plantou e cuidou com 40 e poucas frutas penduradas no pé. Não tem uma estética lindíssima de cuidar um pé de mamão? Você pode cuidar da tua horta, mesmo que seja no varal de casa. Você pode pendurar um vaso, você pode pendurar uma orquídea, uma planta qualquer e dizer: eu cuido da vida desse meu quintal, desse meio ambiente, como eu cuido da minha. Ir ao dentista, ir ao médico, procurar apoio. Eu encontro muitos idosos, Beverly, que têm vergonha de pedir apoio, de pedir ajuda. É preciso cultivar essa autodeclaratória: eu preciso de ajuda. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, não é mesmo? Parece assim, quase que um receituário de vida, e não é isso que eu quero. Cada um tem sua vida, tem sua autonomia, né? Tem as suas formas de olhar para a sua própria história de vida. Mas se você não está bem, pede ajuda, bate a porta do outro, vai fazer muito bem. Cuidar das pessoas que nós amamos, mesmo na velhice, é uma atitude das mais sábias que pode um ser humano ter. Essa questão de receio de pedir ajuda, Delcio, eu tenho uma teoria, claro que é uma teoria, pode ser 1000 possibilidades, mas uma delas certamente está ligada ao tempo individualista que nós vivemos e o receio de receber um não. Muitas pessoas evitam de pedir ajuda por medo da resposta. Porém, a resposta é do outro. O pedido de ajuda é teu. A gente só pode ingerir, né, sobre aquilo que é da gente. Então, a gente só pode pedir ajuda. O direito à resposta é papel do outro, é responsabilidade do outro, é compromisso do outro, é maturidade do outro. Então, até aí tem um aprendizado. E mesmo que a gente peça e receba um não, a nossa emissão foi feita, o nosso papel foi feito. E aí que está uma plenitude, Delcio, que nem sempre a gente se dá conta. Eu tenho alguns ouvintes participando, Delcio. Um amigo, ele pediu para eu não falar o nome dele, então eu não vou falar. Mas é alguém ali de Galópolis, tá? Ele diz o seguinte: olha só, esse é um momento oportuno para fazer uma chamada no ar. Sou morador de Galópolis, minha casa foi destruída pelo deslizamento e até agora não tivemos nenhum apoio da prefeitura, que na opinião dele está omissa ao sofrimento e ao descaso total. Nenhum morador foi procurado, nenhum laudo foi feito e é um absurdo. Desculpe o desabafo, mas é pura verdade. Tá aqui então este morador, estou dando voz ao pedido dele, ao desabafo dele, e já encaminhando aqui para nossa equipe de reportagem para ver o que vai ser feito. A gente tem ouvido algumas informações, mas relativas à questão de estradas, de reconstrução, de saídas de pessoas, de autorização ou não para voltar, mas nada sobre a questão da reconstrução que vai ser feito dali para frente, né? Então, algumas reuniões do auxílio reconstrução, mas eu concordo, é pouco, né? É pouco. Delcio, quer falar alguma coisa sobre isso? Alô, prefeitura, eu acho que a reportagem vai procurar se informar um pouco melhor desse problema. Imediatamente a nossa solidariedade, desde sempre, para essas pessoas.
estamos procurando nos mobilizar, nos envolvermos, e aqui a voz desse microfone certamente chegará até as autoridades. Eu diria para esse ouvinte que a voz dele, o pedido de ajuda, está sendo ouvido por nós. E agora, esse pedido de ajuda é também um problema da Beverly e do Délcio, que terão, né, que a partir daqui mobilizar as autoridades, o poder público, para oferecer uma resposta a esse pedido de ajuda. Eu queria dizer para esse ouvinte que ele não se sinta só. Esse momento de fragilidade vai passar, a reconstrução dessas casas vai demorar um bom tempo, então nossa paciência ela terá que ser um pouco maior. Nós também não queremos que a reconstrução seja em lugares onde amanhã ou depois, o ano que vem, a chuva e o vento leve de novo. Nós precisamos olhar para essa reconstrução a partir de uma outra geografia, de um outro espaço de ocupação do solo. Eu vou repetir aqui, não se sinta sozinho, a tua voz vai chegar até as autoridades e não tenha nenhum problema em reivindicar o seu direito. O direito à moradia, Beverly e ouvintes, é um direito constitucional, assim como é o da educação, como é do respeito. E quem não tem uma casa deve se mobilizar para reivindicar esse direito, repito, constitucional. Não deixe que a tua voz morra. Procure ajuda, faça a voz chegar através da emissora de rádio, através da associação de... É verdade. E agora é um bom momento também... Ou a tua associação de bairro. Isso. Desculpa, Délcio, deu uma falhadinha, achei que tu tinha terminado. Pode concluir teu raciocínio. Era isso? O Délcio congelou. Congelei o Délcio aqui. Deixa eu ver se eu descongelo o Délcio. Descongelou, Délcio? Sim, eu estou ouvindo bem. Deu uma congeladinha aqui. Tu tinha terminado o teu raciocínio, Délcio? Acho que não, né? Sim, só para dizer de que esse ouvinte não deve se sentir sozinho e que a voz dele chegue até as autoridades. Vou repetir o que eu disse, o direito à moradia é um direito constitucional, vamos lutar por ele. Pronto, era isso aí. Eu tenho particularmente sobre este assunto uma perspectiva, estou falando diretamente a esse amigo ouvinte aqui, ele já me respondeu, já escrevi para ele também no WhatsApp, mas de viva voz quero dizer que não tenhamos também pressa em resoluções que não são boas para a gente. Essa é uma situação nova, Délcio, e resoluções velhas talvez não caibam, né? Em lugares não só em que pode voltar a acontecer, mas às vezes mal construído, né? Ou um ressarcimento que não seja o suficiente. Então, às vezes, esperar um pouquinho, criar, quem sabe, ações coletivas, né? É uma coisa nova. A sociedade vai ter que se preparar de uma forma nova para lidar, inclusive com reivindicações que são novas também, só para pontuar aqui. A Léa Moraes, queridona, ela disse o seguinte, gente, é verdade, nem todo mundo quer ver o lado do outro, principalmente na hora de ajudar. Muitos só querem ver o próprio lado. E o Charles, que mora em Viamão, Délcio, ele me mandou mensagens, ele já está na programação um tempinho, mas eu o conheci hoje de manhã, assisti bem bacana, ele me mostrou o rádio, gosta muito do áudio, né, de uma forma geral, e ele tem subvisão hoje, né, e ele está, sobre essas situações, essas reflexões que nós estamos fazendo, ele enviou um áudio que a gente vai escutar junto, tá bom, Délcio? Eu vou escutar junto contigo aqui agora. Estamos ouvindo. Bom dia. Bom, no meu caso, eu perdi uma irmã, né? A minha irmã Chayane morreu em 2017, no dia 26 de outubro, e eu vejo isso de uma forma muito complicada para muitas pessoas. Para mim, eu não digo assim que eu superei, não é bem a palavra correta, né? Mas tem os estágios, né, da perda. E um dos estágios, a primeira coisa é teu cérebro é não aceitar, entendeu? Não acreditar naquilo que está acontecendo. Depois vem a parte do você aceitar que aconteceu, e aí vem a síndrome do pânico, onde você tem medo que aconteça o mesmo com outras pessoas à tua volta, ou com você mesmo. Depois vem a fase do você
aceitar, mas a querer ir com aquela pessoa, que é a fase mais perigosa, né? De você querer ir com aquela pessoa, de você não aceitar que aquilo aconteceu, a perda, e você achar que você devia ter ido junto ou antes daquela pessoa. Então essa é a fase mais perigosa, na minha opinião. É onde vem a depressão, onde vem a parte do suicídio, muitas vezes. Tem pessoas que cometem suicídio por perda. Então são muitas as questões, né? E depois vem aquela fase do que você passou já de se conformar que aquilo aconteceu e lembrar da pessoa como alguém querido, alguém que não ia querer ver você sofrendo, alguém que quer que você continue. Então tem isso tudo, né? Então a experiência da morte é uma experiência muito, muito dolorosa, muito triste, e realmente o cérebro da pessoa não está preparado para aceitar isso, né? Acho que eu não vejo assim que a gente vai estar preparado para isso ao longo dos anos. Eu não acredito nisso, sabe? Abração para vocês, bom programa. Pronto, fez toda uma dissertação, hein, Delcio? Alguma coisa para falar para o Charles? Com toda certeza, mandar um abraço para o Charles e dizer que a negação faz parte, a negação, a revolta faz parte desse luto vivido. Essa primeira fase que ele cita, acho que o Charles faz de fato um apanhado muito realista de quem vive a perda de um ente querido. E para que a gente possa, depois dessa primeira fase, passar por uma fase mais reflexiva, de aceitação e naturalmente será uma forma de enfrentar o luto com maior força, com maior discernimento. Até porque é algo que a gente não pode mudar. A aceitação vai vir com o processo. Mas repito, Charles, a não aceitação faz parte da caminhada do enfrentamento do luto, e não tem nada de errado nisso. Então, que você se sinta fortalecido com tudo isso vivido, para que agora, essa etapa da memória, eu acho, Beverly, que ele diz uma coisa muito importante. Se essa pessoa estivesse aqui, ela não queria que a gente sofresse. Não estando, a gente se lembra de que ela desejaria que nós não sofrêssemos. Então, acho que fica uma boa síntese para o nosso finalzinho aqui de programa dessa quarta-feira. Um abraço para todos, bom restinho de semana e até a semana que vem. Delcio, só antes de terminar, deixa eu só rodar para não deixar ela aqui sem, né? Mandou um recadinho no finalzinho. É uma amiga que mora, ela é de Caxias do Sul, mora em Caxias do Sul há 18 anos, mas sou de Alegrete. Ela mandou aqui um áudiozinho, então só para não deixar ela sem, vamos lá. Oi, bom dia, sou Vera Lúcia Medeiros, de Caxias do Sul. Tudo bem? Eu tô te escutando, isso é real mesmo. Concordo contigo, com ela. Eu sou amiga da Leia Moraes. Pronto. Amo ela. Ai, que máximo, né? As redes que vão se formando. Delcio, a gente conclui por aqui, né? Não temos todas as respostas, a gente fez muitas perguntas hoje, trouxe 1000 possibilidades, mas que ecoe, né? Onde tem que ecoar em cada pessoa. Quero te agradecer a presença mais uma vez e te desejar um abraço. Até semana que vem. Até, bom dia. Bom dia. Gente, eu vou fechando o programa aqui, né? Uma honra sempre estar com o Delcio, sempre uma palavra doce.